Então, olha só. A tarefa de casa eram os exercícios 25 e 26, ambos falando sobre triângulo, né? Então, o 25, ele fala, medidas dos ângulos de um triângulo são expressas por grau, por 3x, 4x mais 15 e 6x menos 30. Qual é a medida do maior dos ângulos? Tá? Então, nós temos, primeiramente, Pegar tudo e somar, que é igual a 180, ou seja, 3x mais 4x mais 15 mais 6x menos 30 igual a 180. isso. Então, primeiro nós vamos descobrir a medida. Então, vai ficar o ângulo 3x mais o ângulo 4x mais 15. Espera aí para dar uma destravada. Que o quadrinho levemente travou. Bom dia, Esther. Tá travado, tá, pessoal? Não é a tela, não é a internet, é o quadrinho que deu uma parada aqui, esperar ele... Ah, voltou. Mais... Ops, mais aqui não. Mais 6x menos 30. Ops. Isso aqui é igual a 180 graus. Então, eu já vou fazer a parte do x. A parte do x fica 13x, não é isso? E fica 15 menos 30 é menos 15. Menos 15 passa para lá, vai ficar 195. Então, o x é 195 dividido por 13. Que é igual a 15. Ops, eu digitei e ele não aceitou. Então, o x é 195 dividido por 13. Dividido por 13 dá 15. Então, o x é 15. Aí, ele só quer a medida do maior ângulo, tá? Então, o que, que a gente tem que pensar? Acho que, nossa, a gente tem que pensar que um ângulo é 3 vezes o 15, né? O segundo ângulo é 4 vezes o 15 mais o 15, então é 5 vezes o 15, então já é maior. E o outro ângulo é 6x menos 30, então ele é 6 vezes o 15 menos 2 vezes o 15, então ele vai ser o quê? 4 vezes o 15. Então, qual é o maior ângulo? 4x mais 15, que dá 75. É a mesma coisa que antes, que tipo, ó, 3x a 3x, 4x mais 15 é igual a 5x, e 6x menos 30 é tecnicamente 4x. Ou seja, o 5x é maior, então 4x mais 15 é o ângulo maior. Isso. Então aqui vai ficar 4 vezes 15 mais 15, que é a mesma coisa que nós temos 5 vezes 15, que é 75 graus. Então, o maior ângulo desse triângulo é os 75 graus. Ah, professora, eu fui substituir o 15 no 3x, substituir o 15 no 4x mais 15 e substituir o x no 6x menos 30. Podia? Claro que pode.
né? É o recurso que você tem para acertar a questão. O que nós fizemos aqui foi dar uma olhada, uma interpretação algébrica antes, para não fazer tantas contas, mas sem problema algum, tá? Vou agora para o exercício 26. O 26 já dá para trazer por aqui. Então, olha só. Dá uma diminuída. Então, fica assim, ó. Em um triângulo ABC, a medida do ângulo... Gente, parece que eu já passei esse exercício, não passei? Acho que o 26 já. Não, o 25 já? Parece que eles não estão tão diferentes para mim. Então, olha só. A medida do ângulo B é o triplo da medida do ângulo A. Então, nós já temos essa situação aqui, né? O ângulo B é triplo do ângulo A. E a medida do ângulo C é o dobro do ângulo B. Então, primeira situação, nós temos 3 ângulos. Nós temos que olhar a dependência, tá? Por quê? Porque o que não depender de ninguém, nós vamos chamar de x. Então, nós temos que ter esse olhar de função, é um olhar de função. O B está em função de A, e o C está em função de B. Então, a gente fica com aquela situação assim, ó. O C depende de B e o B depende de A. E o A depende de alguém? Não, o A não depende de ninguém. Então, nós vamos chamar o A de X, o ângulo B vai ficar 3x, e o ângulo C vai ficar o dobro de 3x, que é 6x. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um ângulo medindo x, outro 3x, outro 6x. E todos eles juntos somam 180 graus. Então, nós vamos para a equação. Então, fica x mais 3x mais 6x é igual a 180 graus. 10x é igual a 180, então o ângulo X é 18 graus. Aí ele pede a medida dos ângulos do triângulo. Então, o ângulo A, ele mede 18, o ângulo B mede 3 vezes 18, que é 30, mais 24, que é 54, e o ângulo C mede 6 vezes 18, que é 60 mais 48, dá 108. 60 mais 48 é 108. Bom, terminei meu exercício, o que eu vou fazer? 18 mais 54 mais 108 deu 180. Então, eu acertei meu X. Então, a resposta do exercício é 18 graus, 54 graus e 108 graus. Ok? Esse exercício 26. Dúvidas, perguntas, comentários? Ok? Deixa eu... Estou abrindo aqui o meu Google. Guilherme, você pegou a experiência aí, o que sua mãe tem de... Não, ela jogou fora. Ah, tá. Então, eu vou abrir aqui o vídeo. Eu tenho ele salvo aqui no meu YouTube. E eu não abro antes, pessoal, eu não deixo o vídeo aberto antes, porque na hora que você vai acessá-lo para passar, ele está travado do mesmo jeito.
Então, isso é algo que acontece aqui, acho que por causa do meu computador, por causa da internet. Então, eu deixo para acessá-lo na hora que eu vou passar. Está abrindo. Deixa eu ver onde está aqui. Ai, que internet lenta. Aqui, achei. Deixa ele carregar e aí eu mostro para vocês. Ele fez a experiência do teorema de Pitágoras, mas ele fez com volume, com capacidade, tá? Não, peraí. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Ai, ai. Gente, por que que a guia do Chrome não aparece? Se o vídeo está aqui. Eu tenho que entender essas situações do Google, porque a guia está aberta e ele não carrega aqui para mim. Peraí. Deixa eu abrir, eu não acredito que eu vou ter que abrir o Google aqui. O YouTube. O YouTube. Por quê, né? Oh, meu Deus. Aqui. Então, vamos abrir no Google, só que o Google, a guia do Google não está aparecendo. Deixa eu ver uma coisa aqui para ir mais rápido. Apareceu pelo... Tá, apareceu para vocês aí a página do YouTube? Sim. Sim, Então, olha professora. só. Então, peraí. Então, olha só. Primeiro, tá? Colocando vocês, assim, para entenderem, ok? Então, tá aqui, né? É um disco, e aí tem o quê? Tem 3 blocos retangulares de acrílico, ok? E um líquido azul dentro desses blocos. Como que esses blocos retangulares foram construídos? Eles foram construídos a partir desse triângulo retângulo amarelo, tá? Onde o bloco retangular maior, ele é um bloco proveniente da medida da hipotenusa, e os outros 2 blocos são provenientes dos catetos, ok? E aí, os 3 blocos têm a mesma altura, ok? Não chegam a ser cubos, mas são
mas eles têm a mesma altura. Por quê? Se não tiver a mesma altura, não dá certo. Então, o que, que nós podemos perceber aqui? Que bloco retangular proveniente da hipotenusa, ele está com um volume máximo de líquido. Então, ele está... Quando a pessoa gira, esse líquido vai saindo desse bloco retangular e a gente pode perceber o quê? Que ele enche perfeitamente os outros dois blocos. Então, peraí. Então, deixa eu voltar aqui um pouco. Ô, prof, o meu quebrou, o meu falou que quebrou lá na escola. Então, olha só. Aí, então, o que que esse experimento mostra? Ele mostra o quê? Eu falei para vocês na última aula sobre área. Aqui já é um experimento utilizando volume, né, capacidade. Então, ele mostra o quê? Ele mostra que o líquido, a capacidade do bloco retangular gradiente da hipotenusa, o volume dele é igual... Peraí, gente, deixa eu recusar uma chamada aqui. Cai. Aí, o que que acontece? O volume, tá? O líquido, a capacidade desse bloco retangular grande aqui é igual à soma das capacidades dos menores. Então, o espaço, a soma dos espaços dos pequenos é idêntica, a soma deles cabe aqui dentro do grande, tá? Então, o que que ele faz? Vai e volta, né? E aí, quando, igual aqui, vai carregar um outro vídeo, o que que a pessoa faz? A pessoa faz com bolinhas de gude, tá? Peraí, deixa eu só pular, quer ver? Aqui, ó, ele faz com bolinha de gude, ó. Então, é a mesma ideia, só que agora a bolinha de gude também tem volume, né? Então, o que que ele fez? Aqui no centro tem um triângulo retângulo, e aí aqui, esse quadrado é um quadrado proveniente do cateto maior, e esse quadrado é proveniente do cateto menor. Então, onde está cheio de bolinha, geometricamente, seria o volume dos catetos, ou o quadrado dos catetos, ok? Aí o que... Catetos y de la hipotenusa. En teoría, el lado al cuadrado, este lado al cuadrado. Ahora se comprueba el teorema de Pitágoras. Então, o que que ele prova? Ele quadrado, tudo que enchia o quadrado dos catetos, juntou e preencheu o quadrado da hipotenusa. Então, isso é a ideia geométrica do teorema de Pitágoras. Aqui tem uma experiência, só que ele não faz. Deixa eu ver, uma experiência com recorte de papel, que aí é bem a ideia de área. Eu acho que é esse aqui, ó.
A pessoa faz bem com Sem papel. tempo para cozinhar? Chegou a hora de você ter a receita que quiser ao toque de um botão. Surpreenda-se com multi-cooker Uhul, panela de pressão. Pular anúncios. Aí, o que que ele faz aqui, ó? Ele pega, né? Quer ver? O professor, o Brenner perguntou, só pode ser feita com um triângulo com 90 graus? Peraí, só um minutinho. Deixa eu voltar lá. Esse vídeo aqui não é interessante porque ele é muito demorado. O que que o Brenner perguntou? Ele disse só pode ser feita com um retângulo 90 Tá. graus? Olha só. Vou ali para o meu quadrinho, Brenner. Agora que eu vi, deixa eu colocar o chat aqui no meu telefone, que tinha caído. Olha só. Aqui. Então, olha só. Olha só, Brenner. O teorema de Pitágoras, o quadrinho está meio. Ele está meio. Olha só, Brenner. O teorema de Pitágoras, ele só é aplicado no triângulo retângulo. Ué, professora, mas ali você mostrou uma coisa de volume e o teorema de Pitágoras valeu. Ah, professora, mas você mostrou uma situação de bolinha de gude e o teorema funcionou. Realmente. Por quê? Porque ambos foram construídos a partir do triângulo retângulo. Então, por exemplo, e sempre nos catetos e nas hipotenusas tem que estar figuras geométricas semelhantes. Ok? Como assim? Por exemplo, se eu fizer essa situação aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo. Ó, eu tenho um triângulo retângulo aqui. Tá? Bom, se eu vier, tá? Na hipotenusa, e eu colocar uma semicircunferência, deixa eu engrossar essa ponta dessa canetinha, ó. Se eu colocar aqui uma semicircunferência, for em um cateto, colocar também uma semicircunferência, e for na hipotenusa, colocar também uma semicircunferência, o que que vai acontecer? Essa área mais essa área aqui, a soma das áreas dessas duas semicircunferências, somadas, elas vão dar a área dessa circunferência amarela. Ué, professor, então não é só com quadrado. O que acontece é que nas hipotenusas e nos catetos tem que ter figuras geométricas semelhantes. Então, toda semicircunferência é semelhante entre si. Todo quadrado é semelhante entre si. Se eu já fizer isso aqui, ó, por exemplo, se eu fizer essa ideia aqui, ó, eu venho na hipotenusa, coloco um retângulo. Venho nesse cateto, coloco um retângulo. E venho nesse outro cateto e coloco um retângulo. Dá certo o meu teorema de Pitágoras? Não. Por quê? Porque os retângulos não são semelhantes. Ok?
Para dar certo, esses 3 retângulos colocados aqui teriam que ser semelhantes, ou seja, um ser a ampliação do outro, tá? Por isso que ali é igual eu falei. Ali no primeiro experimento, o que colocou? Colocou 4 blocos retangulares, só que aqueles 4 blocos retangulares, um é ampliação do outro. Eles são semelhantes, então o teorema de Pitágoras dá certo. Tudo bem, Brenner? Deu para entender? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, se eu vier nesse triângulo retângulo, eu venho nessa hipotenusa com um triângulo equilátero. Ah, venho nesse cateto, coloco um triângulo equilátero. E venho no cateto de baixo e coloco outro triângulo equilátero. Não apareceu. Outro triângulo equilátero. O teorema de Pitágoras é válido aqui, a área do triângulo verde somado com a área do triângulo vermelho cabe dentro do triângulo amarelo, tá? Por que isso acontece? Porque triângulos equiláteros são sempre semelhantes entre si. O vermelho é uma redução do verde e do amarelo, ok? O verde é uma redução do amarelo e uma ampliação do vermelho, tá? Aí dá certo. A altura, peraí, Brenner perguntou, mas a altura das formas geométricas são equivalentes ou são simplesmente quadrados? O que acontece? Tá, Brenner? Não sei se eu vou responder sua pergunta, até mesmo porque eu fiquei meio em dúvida, tá? Na verdade, que se o áudio, se você conseguisse abrir o áudio, ia facilitar para eu entender sua pergunta. Olha só, o teorema de Pitágoras demonstrou o teorema utilizando regiões quadradas, tá? Então, quando nós falamos o quadrado da hipotenusa, é a região quadrada proveniente da hipotenusa. Quando nós falamos o quadrado dos catetos, são os quadrados provenientes dos catetos. Agora, o quadrado, ele é interessante. Ah, então pode abrir e me fazer sua pergunta, não tem problema não. Eu fechei. Aqui que eu queria ir. Pronto. É que tá fazendo muito barulho aqui a parte de cima. Ah, tá, não tem problema não. Só para fazer a pergunta não tem problema. Qual que é a sua dúvida, Brenner? É que assim, professora, quando eu vejo a hipotenusa, os catetos, se tem que ser igualzinho, se tem que ter a mesma quantidade. Por exemplo, eles passam o diâmetro, mas não a altura. Tipo, se vão ser... Por exemplo, se for um quadrado, eles já passam a altura, porque vai ser igual, vai ser... A base vai ser igual às outras. Só que se não for um quadrado, vai ser o quê? Vai ser tipo um triângulo equilátero e vai ser a mesma medida das bases, entendeu? Ah, tá. Sua dúvida surgiu na hora da circunferência? Ou na hora... O que você tem que entender? Assim, ó, Brenner. Por exemplo, deixa eu ver, eu aqui é por aqui. Quando eu faço uma semicircunferência, tá? Essa altura dela aqui, ó, ela é diretamente proporcional ao diâmetro da circunferência. Por quê? Porque essa altura aqui é um raio, que é
metade desse diâmetro. Então, quando eu faço uma semicircunferência, aí o que acontece? Quando eu faço outra semicircunferência aqui, essa altura da semicircunferência, ela é o quê? Metade desse diâmetro. Por quê? Porque todas as semicircunferências são semelhantes entre si. Toda semicircunferência é redução uma da outra. Tá? Por isso que o teorema de Pitágoras dá certo, tá? Quando eu pego a semicircunferência da hipotenusa, essa altura dela aqui também é metade do diâmetro. Agora, e se for elipse? Elipse já não dá certo. Por quê? Porque nem todas as elipses são semelhantes. Olha só, eu não tinha dado o exemplo para você do triângulo equilátero? O triângulo equilátero, ele dá certo o teorema de Pitágoras. O isósceles já não. Você quer saber por quê? Porque, olha só, eu estou esperando o quadrinho desfazer aqui. Olha, agora que ele começou a desfazer. Olha só, se eu jogar triângulos isósceles, o teorema de Pitágoras não é válido. Por quê? Porque eu posso pôr um triângulo isósceles aqui na hipotenusa. Aí, nesse cateto, eu já ponho esse isósceles. E eu posso pôr no outro cateto um equilátero. O teorema de Pitágoras não funciona. Por quê? Porque eu não tenho garantia que todos esses triângulos são semelhantes. O triângulo isósceles não me garante semelhança. A gente pode perceber de cara que o amarelo não é uma ampliação do azul, que o verde não é uma ampliação do azul, eles não são semelhantes entre si. Então, aqui o teorema de Pitágoras não é válido. Essa área do verde, mas a área do verde com a área do amarelo é bem maior do que a área do azul. Ok? Agora, quando nós colocamos quadrados, dão certo. Por quê? Porque se eu pegar um quadrado aqui, ó, tá? E pegar um outro quadrado aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, o que acontece? Se eu pegar esse quadrado pequenininho e encaixá-lo aqui, ó, eu amplio ele e ele fica perfeitamente do tamanhozinho do outro. Por quê? Porque eles são semelhantes entre si. Tá? Agora, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, vou apagar aqui os quadrados, ó, eu pego aqui um triângulo isósceles e pego um triângulo isósceles, esse aqui não ficou muito isósceles, mas eu sei que se eu reduzir esse triângulo isósceles aqui, ó, ele nunca vai ficar como o outro. Por quê? Porque eles não são semelhantes. Aí, quando eu coloco triângulos isósceles aqui, não é válido o teorema de Pitágoras. Era mais ou menos essa dúvida sua ou não? Me respondeu. Respondi? Isso já é, Brenner, um olhar para o teorema de Pitágoras, já é um olhar bem mais avançado, tá? De uma matemática mais avançada, tá? A galera, às vezes, fica olhando esse assunto nosso aqui e fala, meu Deus, eu não estou entendendo. Não, gente, realmente é para vocês ficarem perdidos, tá? É para ficar mesmo sem entender um pouco, porque isso realmente é uma ideia de teorema de Pitágoras que a gente joga num 9º ano, no ensino médio, tá?
Professora, Ah, aproveitando o ensejo, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas isso daí, então, é totalmente diferente da regra de existência, né? Porque na regra de existência, os lados menores têm que ser maior que o lado maior. E aí tem que ser igual, né? Tem que ser equivalente, né? assim, ó, são coisas diferentes. Por exemplo, aqui, ó, Brenner, esse triângulo aqui, vamos dizer que esse aqui é o clássico dos clássicos. Qual é o teorema de Pitágoras clássico dos clássicos? O 3, o cateto menor mede 3, o cateto maior mede 4 e a hipotenusa mede 5. Esse triângulo existe? Existe. Por quê? O lado 3 mais o lado 4 é maior que o 5. 7 é maior que 5. A condição de existência, ela tem que ser válida. Por exemplo, eu não posso aqui, ó, falar, se eu afirmar que esse triângulo aqui, ó, vou jogar medidas maiores aqui. Por exemplo, meu Deus, apaga, ó. Peraí que dá uma travada. Apagou, ó. Vou jogar esse cateto menor valendo 6, esse cateto, o cateto maior valendo 8. E aí, o que que eu jogo? Eu jogo essa hipotenusa, 6 mais 8 é 14. Não é isso? Ele tem que ser maior que o maior lado. Então, o maior lado tem que ser o quê? Menor que 14, não é isso? E maior que 8. Sim. Então, o que que acontece? Se eu, dependendo do valor que eu jogo aqui, o triângulo não existe, tá? Se eu jogar aqui 16, esse triângulo não existe. E aí ele nem tem a chance de ser retângulo. Tá? Agora, quanto que mede para ele ser retângulo? Essa hipotenusa mede 10. Professora, mas ela pode medir 11? Pode, mas aí o triângulo deixa de ser retângulo. Ah, professora, essa hipotenusa pode valer 9? Aí esse triângulo deixa de ser retângulo. Então, Mas a por que condição... ele... Hum? Mas por que ele deixa de ser retângulo, professor? Porque ele só é retângulo se for 6, 8 e 10. Se ele for, olha só, se ele for, aqui, se ele for 6, 6, aqui é 6, aqui é 8. Se aqui for 11, o que que significa com esse triângulo? O ângulo reto abre. Entendeu? Se for 6 e se for 8, se aqui é 11, o que que aconteceu? O meu ângulo deixa de ser reto e passa a ser obtuso. Por quê? Porque se ali passou a ser 11, aquela abertura teve que aumentar. O triângulo existe, mas aí ele deixa de ser retângulo. Ah, e se for 9? Se for 9, ó, aqui é 6, aqui é 8. E aqui for 9, o ângulo reto, ele tem que fechar. Ué, professora, mas por que ali é retângulo? Porque aqui é válido o teorema de Pitágoras. Ó, 10 ao quadrado, o quadrado da hipotenusa é igual à área do quadrado formado pela hipotenusa é igual à soma das áreas
formadas pelos catetos. Então, o quadrado da hipotenusa tem uma área de 100. Do cateto menor é 36, do cateto maior é 64. Bom, 36 mais 64 é 100. Então, o meu triângulo é retângulo. Por quê? Porque é válido o teorema de Pitágoras. Pergunte. Não, era só isso mesmo. Obrigado. Respondeu Deu minhas para perguntas. deu para dar uma entendida? Deu, eu entendi. Obrigado. Tá? Então, olha só. Aí, pessoal, voltando então para o nosso teorema de Pitágoras, tá? Que na última aula eu fiz aqui, tá? Então, a gente pode perceber que aqui no centro tem a presença de um triângulo retângulo, tá? Onde, lembrando, pessoal, primeira coisa, peguei um triângulo retângulo, primeira coisa, identificação de catetos e hipotenusa. Vamos supor assim, ó. Vou fazer um outro triângulo retângulo aqui. Um que é terno pitagórico. Esse aqui, ó. Ah, por que você não virou? Também não. Aqui, tá? Esse triângulo retângulo. Então, olha só. Lembrando, ele é retângulo aqui. E aí, eu falo que essa medida aqui é 5. Essa medida aqui é 12. E essa medida aqui é 13. Então, vamos lá. Bati o olho num triângulo retângulo. A primeira coisa que vocês precisam fazer é identificar a hipotenusa. Quem é a hipotenusa nesse triângulo retângulo? 13. O 13. Bom, o 13 é hipotenusa. E o 12 são catetos. Automaticamente. Então, nós temos aqui o 13 sendo hipotenusa. O 12 é um cateto. E o 5 é o outro cateto. Lembrando que esses nomezinhos só tem triângulo retângulo. Bom, identifiquei como que fica a construção do meu teorema de Pitágoras. A hipotenusa, ela sempre fica elevada ao quadrado do lado esquerdo da igualdade sozinha. E os outros dois catetos ficam a soma deles elevada ao quadrado do lado direito. Então, aqui, como que vai ficar o nosso teorema de Pitágoras? A hipotenusa fica do lado esquerdo da igualdade, sozinha, elevada ao quadrado, e os catetos ficam somados do lado direito. Então, aqui fica o cateto 5 elevado ao quadrado, somado com o cateto 12 elevado ao quadrado. Ok? Ah, então aqui nós vamos ter o quê? Vamos conferir se esse triângulo é retângulo? 13 ao quadrado, 169. 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado,
144. A 169 é igual a 25 mais 144, que também é 169? Bom, é. Então, aquele triângulo ali, ele é um triângulo retângulo. Por quê? Porque a área da hipotenusa é igual à soma das áreas dos catetos. Geometricamente, fica isso aqui, ó. Ó, eu tenho esse triângulo retângulo, tá? Aí, o que que acontece? O quadrado desse cateto é 25. O quadrado desse cateto aqui é 144. 25 mais 144 é 169, que é a área do quadrado da hipotenusa. Tá? Geometricamente, é isso o teorema de Pitágoras. Então, nós temos o cálculo algébrico e temos o cálculo geométrico. Professora, Hum. o teorema de Pitágoras serve para quê? Para calcular ângulo, para quê? Teorema de Pitágoras, assim, ó, Brenner, por exemplo, na construção de qualquer coisa, de qualquer tipo de engenharia, tá? Mas vamos falar da engenharia civil, tá? Que é a construção de estruturas, de casas. Por exemplo, eu vou fazer um telhado. Tá? Aí o que que acontece? O teorema de Pitágoras é utilizado para fazer o projeto desse telhado, ok? Vamos supor que eu tenho uma casa, vou falar uma coisa muito básica. Eu tenho uma casa, tá? E aí, o que que acontece? Tá, né? A portinha, a janelinha, é bem casinha de alfabetização. O que que precisa acontecer aqui? Precisa ser construído um telhado, tá? Que vai ter a ideia de um triângulo isósceles. Deixa eu ver se aparece um isósceles aqui, ó. Tá? Só que quando eu tenho esse triângulo isósceles, ele tem uma altura. E quando ele tem uma altura, eu tenho o quê? Eu tenho dois triângulos retângulos. Então, para eu definir as medidas desse telhado, eu tenho o quê? Eu tenho que usar hipotenusa e catetos. Então, por exemplo, olha só, o quadrinho deu uma travadinha. Funciona bonitinho. Então, olha só, olhando aquele telhado, aqui tem hipotenusa, aqui eu tenho um cateto, tá? E aqui eu tenho outro cateto, que é a altura do triângulo. Então, aplico o teorema de Pitágoras. Ok? Aí, claro que na construção de um telhado tem que ir em ângulo, porque nós temos que ver a queda para chuva, tudo, mas é uma aplicação de teorema de Pitágoras. Por exemplo, você sabendo a altura do telhado e sabendo quanto que ele tem que ter ali, a metade da base dele, você sabe o comprimento do madeiramento para fazer a queda do telhado. Ok? Engenharia civil, para quem gosta de geometria, é maravilhosa. Então, olha só.